E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial, a parte 1, né? E agora a gente vai ter acesso à parte 2. Então a gente vai entender como aconteceu esse conflito, né? O que está acontecendo ao longo dos anos de 14 a 18 e qual é o saldo final desse conflito, né? O que está acontecendo no pós-guerra que acredito eu que sejam os elementos que mais venham a nos interessar, esse cenário do pós-guerra, como esse cenário do pós-guerra já é um antecedente, já é um desdobramento aí do contexto e como isso vai proporcionar, inclusive, a própria Segunda Guerra Mundial. Lembra que na aula passada, na parte 1, eu falei para vocês que nós historiadores gostamos de entender esse processo como um todo, Primeira e Segunda Guerra, como fragmentos de uma coisa só. Então a gente olha para a Primeira Guerra, entende que ela aconteceu por motivos característicos, disputas imperialistas, econômicas, rivalidades, revanchismos, nacionalismos exacerbados sendo estimulados naquelas populações, né, que viveram o conflito, que viveram o cenário de guerra. Então isso, né, são antecedentes que não vão ser eliminados no decorrer dos anos e vão ser antecedentes também da Segunda Guerra Mundial. Então esse período de entreguerras, ele na verdade foi uma pausa, né? Ele foi uma breve pausa entre esses dois momentos, que obviamente a gente chama de Primeira e Segunda Guerra Mundial por terem sido conflitos em momentos diferentes, mas com relações muito próximas. Então, uma forma de entender é entender ele como um todo, mas logicamente a gente também pode entender eles de formas separadas, tendo no meio aí o período de entreguerras, que também é muito significativo para o nosso estudo, especialmente pela crise de 1929 e pelo desenvolvimento, né, pela formação dos regimes nazifascistas, especialmente ali na Europa, né, e como isso nos proporciona, inclusive, a Segunda Guerra. Então, na verdade, é um blocão que a gente analisa e que a gente tem que ter muita sensibilidade, muita tranquilidade para estudar, para conseguir compreender o que está rolando nesse período. Bom, vindo para a aula de hoje, então, você lembra que na parte 1 nós terminamos entendendo qual foi o estopim, qual foi o evento que proporcionou a declaração de guerra. E a gente viu que foi o assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele estava em Sarajevo, então esse episódio também é chamado como atentado em Sarajevo. Ele estava em Sarajevo, capital da Bósnia, para anunciar a anexação da Bósnia e a formação de um Império Austro-Húngaro eslavo. Dessa maneira, ele ainda, né, antes mesmo do seu discurso oficial, ele e a sua esposa serão assassinados por membros de um grupo sérvio, né, um grupo nacionalista sérvio chamado Mão Negra. E aí o Império Austro-Húngaro cobra da Sérvia uma reação, declara guerra à Sérvia e as alianças elas são acionadas. Lembra que o Império Austro-Húngaro fazia parte da Tríplice Aliança e obtém o apoio da Alemanha e, por sua vez, da Itália, que no início está desse lado também. Em contrapartida, os sérvios contavam com o apoio russo para a formação, né, para o ideal da Grande Sérvia. Se os russos apoiam os sérvios, esses russos vão contar também com o apoio da sua Tríplice Entente, Inglaterra e França. Então aí eu vejo a guerra se expandindo, o conflito se expandindo, e isso vai nos dar origem ao conflito de fato. Bom, a gente divide a Primeira Guerra Mundial em duas fases. Primeiro a guerra de movimento, depois a guerra de trincheiras. Os nomes eles são autoexplicativos. A guerra de movimento é um período inicial, basicamente o primeiro ano aí do conflito, onde os exércitos estão buscando avançar sobre o território inimigo para conquistá-lo e, obviamente, vencê-lo. Então, é uma guerra de fato de movimento. Só que algumas coisas são curiosas, até curiosas aí nesse cenário. Lembra que eu falei na primeira aula que os europeus, eles vão com muita sede ao pote, eles vão com muita gana, porque eles acreditam que vencer vai ser fácil. Essa galera aqui está motivada por um sentimento nacionalista de seu povo, de sua luta, né? Então haviam frases que estimulavam esses indivíduos a irem à guerra, né? Na Inglaterra dizendo
que eles iam voltar antes mesmo do Natal. Na Alemanha, Kaiser dizendo que eles iam voltar antes da última folha cair no chão, em referência ao outono. Então a propaganda, o imaginário é que esse conflito seria vencido rapidamente, porque lembra que esses países também viveram a paz armada, eles buscaram desenvolver os seus arsenais bélicos, militares, o seu preparo militar. Então eles estavam ali num momento de crença de que esse conflito seria facilmente vencido. As duas partes têm essa sensação. Então eles vão com toda a sede ao pote. Só que não foi tão fácil assim. Até porque as duas partes estavam relativamente equilibradas nesse cenário. Os alemães de um lado, os franceses e os ingleses do outro, eles estavam relativamente equilibrados. Então esperar que um grupo se despontasse muito logo no início não vai acontecer. E um outro elemento, gente, é que esse é um momento de transição. É um momento de transição onde a tecnologia militar, a tecnologia de guerra, ela está se desenvolvendo, mas as táticas, as técnicas militares ainda não são 100% inovadoras. Então, como curiosidade aí para você, uma característica que vai acontecer nesse momento é: ambos os lados tinham metralhadoras, tinham armas com potencial destrutivo absurdo. Mas ambos os lados usavam a cavalaria. Então eles colocavam no fronte seus militares, seus soldados com cavalos. A cavalaria ainda não era de fato mecanizada, essa cavalaria era de fato de animais. Então o que acontecia quando essas partes armadas começavam a atacar? Morria geral, morria cavalo, morria gente. Então as baixas desse período elas foram muito significativas. Isso vai durar cerca de um ano. Nessa cerca de um ano, o que vai acontecer? Acaba chegando o inverno. O inverno, gente, é sempre uma questão para o europeu, tá? A gente não tem essa noção aqui do Brasil porque a gente não vive isso. Mas o inverno europeu, especialmente quando a gente vai indo ali para uma Europa mais oriental, quando eu olho para a Alemanha, para a Rússia, para essa região dos Balcãs, mas nem só ali, tá? Eu posso falar da França, eu posso falar da Inglaterra. O inverno ali, ele pode ser muito, muito rigoroso. Ele é muito mais difícil do que a gente pode imaginar, mas dependendo da condição climática daquele determinado ano, ele pode ser muito mais rigoroso. Então, o inverno é sempre um momento em que os chefes de Estado precisam ficar atentos para saber como gerir os seus exércitos. Os generais precisam saber como mobilizar suas tropas, porque é sempre um problema para o europeu. O inverno é sempre um momento tenso. Então, no decorrer desse ano, o que os militares, né, os comandos dos exércitos dos países decidem fazer? Sustentar posições. Então, eles pensam o seguinte: bom, que avançamos. Vamos agora nos preocupar em sustentar essas posições que a gente conquistou. E é aí que a gente vai ter o desenvolvimento dessa faixa aqui, né, desse período, que vai ser o período mais extenso da Primeira Guerra Mundial, que é a fase das trincheiras. A fase das trincheiras é a fase de garantia de posições, defesa de posições já conquistadas. Então, se o indivíduo tinha avançado 10 quilômetros sobre o território inimigo, ele construiu uma trincheira, uma barreira, um esconderijo, onde ele iria ficar ali por semanas, até se estruturar para um novo ataque, estudar o território inimigo, e ambos os lados estão fazendo isso. Então, eles avançavam um pouco, construíam uma trincheira e permaneciam ali por um longo período de tempo. Da mesma forma que eu fiz na parte 1 e te dei a dica de assistir um filme chamado Sarajevo para entender o contexto ali do estopim da Primeira Guerra Mundial e toda a questão da região balcânica, eu vou te dar uma dica agora também para assistir um outro filme que eu acho que vai te ajudar a entender essa fase aqui da Primeira Guerra Mundial e compreender como é uma trincheira, tá? Porque é lógico que numa aula a gente falando como é uma trincheira, eles escavavam, construíam a barreira, como é que era isso? A gente fala, mas visualizar isso é muito melhor. Então, logicamente, você pode entrar aí na internet e colocar trincheiras.
você vai ver como era mais ou menos a estrutura. Ela se estendia aí por metros, às vezes até quilômetros. E eu vou te dar a dica também de um filme que eu acho que vai te ajudar a compreender exatamente como são essas trincheiras e como ambos os lados agiam isso, né? Sabe a expressão terra de ninguém? A terra de ninguém é o meio, é entre uma trincheira e a trincheira do inimigo. Esse espaço aí entre uma e outra era terra de ninguém, porque não é nem de um inimigo, nem do outro, não está nem de um lado, nem do outro. Esses dois exércitos, eles vão buscar conquistar essas posições, então era terra de ninguém. O filme que eu vou te dar como sugestão para assistir e identificar isso é um filme recente, atual, ganhou aí algumas premiações no Oscar desse ano, que é 1917. 1917, obviamente, trabalha com o contexto de Primeira Guerra Mundial e ele tem a história dele, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu acho ele bacana para você identificar como era esse front, como era essa trincheira, qual é a relação dos soldados, dos homens com esse cenário, com esse momento, tá? Então vocês observem o seguinte: guerra de trincheiras ou fase das trincheiras é o momento de garantir posições. Isso vai se estender durante a maior parte do conflito, tá? Avançava, disputava, guerreava ali, havia uma batalha ou outra, venceu ou não, ou até mesmo não venceu, mas vai recuar, trincheira. Venceu, trincheira. E permanecia ali garantindo essas posições. Só que, galera, eu estou dando essa sugestão de filme para que vocês possam visualizar como é que se vivia dentro de uma trincheira. Eu estou falando que esses homens passavam semanas ali dentro. E ali não existia nenhum tipo de condição digna de higiene. As trincheiras, elas até tinham drenos para escoar a água da chuva. A parada é a céu aberto, tá? Para escoar a água da chuva. Mas esses homens, esses indivíduos que estavam ali, eles faziam suas necessidades fisiológicas ali. Eles dormiam ali. Muitas vezes, quando uma batalha rolava e os corpos dos mortos precisavam ser preservados, guardados para serem enviados para sua terra natal, esses corpos ficavam ali nas trincheiras. Ou quando uma bomba explodia, literalmente parte desses corpos voavam para dentro das trincheiras. Ah, Marcela, você está exagerando. Não tô, galera. Então, essa trincheira é uma região extremamente insalubre. Haviam ratos, a proliferação de ratos se alimentando desses corpos, se alimentando desses restos produzidos por esses homens que estão ali. A proliferação de doenças como sarna, proliferação de piolho, de pulga, é uma coisa, gente, inimaginável pra gente, mas que esses homens vão passar por anos. O pé de trincheira era o nome dado a uma doença, né, que dava, porque esses homens ficavam com os pés muitas vezes dentro do seu coturno ali, né, ficavam com esses pés submersos em água, e isso acabava gerando uma infecção. Um simples machucado pelas condições péssimas de higiene poderia gerar uma infecção seríssima para aquele indivíduo e ele ter que amputar parte do corpo ou ter ainda uma infecção generalizada. Aonde eu quero chegar? Por que eu estou tentando especificar um pouco de como era essa trincheira? Porque ela é uma fase extremamente penosa e cruel para esses homens no conflito. Esses homens que começaram a guerra acreditando que iam vencer de forma rápida, que seria a confirmação da sua superioridade sobre os demais, vão vivendo o decorrer desse conflito tendo baixas e vivendo de forma insalubre nessas trincheiras. Então, o que eu quero que vocês visualizem é como é o cenário de uma guerra, né? Uma guerra nunca é positiva, ela nunca é boa. Mesmo aqui, essa galera acreditando que esse conflito ia evitar novos conflitos. Eles acreditavam nisso. Eles lutam por esse ideal, a guerra que vai evitar todas as outras guerras. Só que isso foi uma frustração para esse europeu também. Lembra na primeira aula que eu falei que a Belle Époque ela dura até a Primeira Guerra Mundial? Porque o trauma gerado por essa guerra na mentalidade dos europeus é muito significativa. Em outros momentos, a gente vai ter oportunidade de
buscar na Primeira Guerra Mundial desdobramentos importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, do papel da mulher, da questão da mulher nesse século XX, a mulher ela passa a viver uma mudança de papel social no século XX aqui nessa Primeira Guerra. Porque os homens em idade, né, ativa estão sendo deslocados para o conflito, à medida que morre um número muito grande, cada vez mais as populações masculinas estão sendo direcionadas para a guerra e essas mulheres precisam ocupar postos de trabalho. Então elas saem da exclusividade do lar, né, na obrigatoriedade da exclusividade do lar, e elas ocupam postos que esses homens ocupavam, postos de liderança, de decisão, né, seja numa fábrica, seja num cargo, enfim, essas mulheres passam a ocupar postos masculinos e elas começam a tomar consciência da sua condição, porque essas mulheres foram, por gerações, aculturadas, né, acreditando que eram inferiores aos homens, que não tinham a mesma capacidade intelectual que o homem, que a mulher era do lar, porque era o que ela conseguia oferecer, era o que estava restrito e limitado a ela, pela sua capacidade física, pela sua capacidade intelectual. Só que nesse cenário de guerra, onde os homens estão na guerra e estão morrendo, essas mulheres precisam estar nesse espaço. Então elas aprendem pela prática que elas são iguais aos homens e elas passam a buscar seus direitos a partir daí, né? O direito ao voto, o direito ao ensino universitário, o direito à participação política, a cargos políticos, é um dos saldos da Primeira Guerra Mundial. Então eu estou usando esse momento, isso aqui não é pertinente exclusivamente à Primeira Guerra, né? Não é o contexto da guerra em si, mas é um desdobramento dela, que a gente tem que estar sensível a perceber. Isso vai acontecer também na Segunda Guerra Mundial, né? Um momento mais à frente, mas eu vou ter um retorno desse cenário. Enfim, né? Voltando aqui para a lógica do conflito em si, as péssimas condições dentro dessas trincheiras geram um número muito grande de mortes, e de feridos e de doentes, e isso obviamente representa um desgaste das tropas. Então, à medida que os anos vão passando, essas tropas estão extremamente fragilizadas, não só fisicamente, como emocionalmente, tá? Por mais que a gente negligencie o impacto psicológico, isso é muito significativo numa guerra, isso mexe com sociedades e inclusive gera desdobramentos também. E no decorrer dos anos, especialmente no ano de 17, eu vou ter um destaque para dois eventos significativos aí nesse ano, tá? Um deles é a saída da Rússia, que vai assinar de fato, né, aqui em 1918, um acordo para se retirar do conflito. Isso vai acontecer devido à Revolução Russa de 1917. Marcela, o que isso tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? Galera, a Rússia, devido a uma decisão do czar de Nicolau II, né, da dinastia Romanov, o Nicolau II ele tomou a decisão de colocar a Rússia nessa guerra quando ele declarou apoio à Sérvia. Você está lembrado disso? Só que essa população russa, gente, era extremamente miserável. A Rússia ainda vivia um modelo semelhante, ainda com traços de feudalismo, era muito dependente da terra. Então essa população é colocada numa guerra sem a menor condição de lutar, sem armamento suficiente, sem suprimento suficiente, sem comida. Então o que vai acontecendo no decorrer dessa guerra? Os russos vão morrendo, e muito, e não só morrendo por ir à guerra, morrendo de forma indireta, porque essa galera que está na Rússia e que viu a economia desestabilizada, uma economia já frágil, essa galera vai morrer de fome, porque não tinha comida para todo mundo. Então, aonde eu quero que vocês identifiquem? Esse cenário da Rússia vai ser o cenário gerador da Revolução. A nossa próxima aula é sobre Revolução Russa e você vai conseguir entender melhor. A gente poderia ter falado dela primeiro, aí fica uma questão de preferência, mas a Revolução Russa ela está dentro do cenário de Primeira Guerra. E o Lenin, né, que é a liderança da Revolução Russa, principal nome aí da Revolução, não sozinho, mas a principal imagem da Revolução Russa, o Lenin ele tem uma frase que diz o seguinte:
colocar a Rússia na guerra foi o mais belo presente do czar à revolução. Então ele está dizendo que a revolução, ela poderia até acontecer mais à frente, mas o fato do czar ter colocado os russos nessa condição de miséria na guerra antecipou qualquer processo. Foi o mais belo presente ao processo revolucionário que foi em muito instigado por isso. Então, um dos lemas dos revolucionários russos era paz, pão e terra. Olha o lema, paz, pão e terra. Essa galera queria comer, essa galera queria ter terra para cultivar sua subsistência e essa galera queria paz. Então essa galera queria ser retirada do conflito. Era uma requerência, era um desejo, era algo imprescindível para essa sociedade russa. Então quando a revolução acontece de fato e Lenin passa a ser a liderança da Revolução de Outubro, eu observo a retirada, um esforço para a retirada da Rússia da guerra. Só que para se retirar, gente, não é simplesmente assim, tô fora, eu estava dentro, agora eu tô fora. Não, porque o outro lado, teu inimigo, pode não reconhecer a sua saída, a sua retirada. Então você tem que firmar um acordo com os seus inimigos. Estou me retirando da guerra, tudo bem? E isso vai ser esse acordo com os inimigos, com a galera lá da Tríplice Aliança, vai ser um acordo, né, que vai ficar conhecido como Tratado de Brest-Litovsk. É um acordo onde os russos se retiram da guerra, cedendo territórios aos alemães, especialmente o território polonês, tá? Território controlado aí pelo Império Russo, que agora vai ser cedido aos alemães. Inclusive, essa Polônia vai ser motivo de muita disputa e de muita tensão também aonde? Na Segunda Guerra Mundial. Então, lembra, vou reafirmar pela 14ª vez. Muito do que a gente está vendo na Primeira Guerra vai ser levado e vai ser um dos elementos, um dos fatores da Segunda Guerra Mundial também. Entender esses dois processos de uma maneira contínua é importantíssimo. Então, a retirada da Rússia da guerra já representa uma grande baixa para essa Tríplice Entente. Isso é tenso. Os franceses e os ingleses, eles estão também tomando um sacode da Alemanha, bem como a Alemanha também está tomando um sacode desses vários. A coisa ela está relativamente equilibrada, tá, gente? Ninguém estava muito à frente de ninguém aqui nesse momento, não. Até que a gente observa também, em 17 aí, a entrada dos Estados Unidos no conflito. Marcela, por que os Estados Unidos, que está lá no continente americano, aqui, né, mais especificamente no continente americano, por que os Estados Unidos tomam a decisão de entrar na guerra? Aí a gente pode pensar da forma concreta ou da forma nem tão concreta. Não vou nem dizer abstrata porque seria demais. Mas o que eu quero dizer, galera? Se eu pensar o motivo oficial, a justificativa, uma das táticas dos alemães era destruir navios que levavam suprimentos para os seus inimigos. Isso é uma tática de guerra. Então, o que os alemães vão fazer? Vão torpedear navios norte-americanos que forneciam suprimentos para a Inglaterra, que vendiam suprimentos para a Inglaterra. Essa é a justificativa para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Teve navios mercantes, destruídos pelos alemães. Então foram agredidos, foram ameaçados e agredidos. E isso é a justificativa oficial para que os norte-americanos tomassem a decisão de entrar no conflito. Mas Marcela, por que você falou que existe uma não tão oficial? Porque essa aí depende da nossa capacidade de análise e interpretação. Os banqueiros nos Estados Unidos, eles emprestaram muito dinheiro. Olha para o mundo hoje, gente. Olha para o cenário econômico, uma economia globalizada. Os Estados Unidos, os banqueiros emprestaram muita grana ao governo de França, de Inglaterra, para que esses governos investissem na vitória. Com a saída da Rússia, e obviamente uma baixa e significativa, e a extensão do conflito, a continuidade dele que já vinha se passando aí há alguns anos, esses banqueiros começam a pressionar o governo norte-americano para que o governo tomasse alguma atitude, porque havia um medo de que caso Inglaterra e França perdessem esse conflito, esse dinheiro nunca mais ia ser visto.
Então eu ia perder um investimento altíssimo feito, porque esse dinheiro não é emprestado à toa, ele é emprestado com forma de obtenção de juros, a gente está falando de capital. E outra, né, é uma forma dos Estados Unidos também mostrar a influência do seu poder econômico para os europeus. Ó, europeus, vocês foram muito sinistros um tempo, mas agora a gente também está na jogada. Então, aonde eu quero chegar? Existe a justificativa oficial para a entrada dos Estados Unidos na guerra, mas existe também a nossa capacidade de entender que, economicamente, para os Estados Unidos, a vitória de França e Inglaterra era de crucial importância, de extrema importância. Então, a entrada dos Estados Unidos está associada a isso, e à medida que os Estados Unidos entram, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, tá, gente? É muito significativo, porque os Estados Unidos, ele não sente a guerra no seu território, ele está longe, ele está distante desse espaço europeu. Então, ele não sente a guerra no seu território, ele tem relativa tranquilidade para se planejar. Os Estados Unidos é um território extenso, com uma população muito numerosa, então tem sangue novo para jogar na guerra. Militares mesmo, galera disposta a lutar pelo seu país em nome daquilo que acredita e defender os Estados Unidos e colocar na guerra. Então, gente com sangue novo, fresco para lutar. Isso é influente na Primeira e na Segunda Guerra. A questão econômica, a questão geográfica, a população, tudo isso é significativo. Só que, logicamente, na Segunda Guerra, já que eu citei, não é só a entrada dos Estados Unidos que vai ser significativa para a vitória, né, da Inglaterra e da França. Vai ser a entrada aí já num outro momento da União Soviética também, sabe? Mas aí é uma outra questão, eu quero que você se apegue aos Estados Unidos nesse momento. Então, com a entrada dos Estados Unidos, armamento, sangue novo, dinheiro, grana, vai ficando cada vez mais difícil para esses países da Tríplice Aliança se manterem no conflito. A Itália havia trocado de lado com a sedução aí, né, com a ideia de que ia obter ganhos territoriais, possessões coloniais, então abandona esse lado, e o Império Austro-Húngaro e a Alemanha acabam ficando sozinhos ali na Europa, só que desgastados, né, muito desgastados. O Império Austro-Húngaro se rende, a Alemanha ainda tenta se manter no conflito, o Império Alemão tenta se manter no conflito por mais um tempo, mas acaba vendo a necessidade de se render e firma um tratado, um acordo de rendição com os vencedores, né, com Inglaterra, França, agora os Estados Unidos, recém-colocado, recém-entrado aí na Primeira Guerra. E a rendição alemã simboliza para gente o fim da Primeira Guerra Mundial. E agora a gente vai falar de uma parte específica que eu considero muito importante, muito interessante e muito cobrada pelas bancas, que é o pós-guerra, né? Final, isso aqui, pós-guerra. Quando uma guerra acaba, gente, tem que ficar muito claro quem foram os vencedores e quem foram os vencidos. Ninguém fez essa guerra aqui à toa. Uma guerra, ela tem, dentre outros sentidos, provar superioridade. Quando você vence o inimigo, você está provando para ele, você não está dizendo, você está provando para ele que você é melhor, que o seu povo é melhor. Lembra do cenário de nacionalismo. Então você está provando que o seu povo é melhor. Então é importante para essa galera mostrar isso. Lembra dos revanchismos? Lembra daquele sentimento de vingança que a França especialmente nutria em relação aos alemães, mas a Inglaterra, de certa forma, também pela rivalidade econômica? Então, é isso que vai explicar para a gente por que o Tratado de Versalhes é tão cruel com a Alemanha. É interessante a gente perceber que antes mesmo do Tratado de Versalhes ser criado, quando começam as discussões do pós-guerra, quem venceu, quem perdeu, como é que vai ser, a gente vai ver um documento chamado 14 pontos de Wilson ser criado. Criado por quem? Pelo presidente norte-americano Wilson. Esse cara aqui, que está aparecendo aqui como o nome dele, era presidente. E ele vai propor um documento com 14 pontos que tinha como síntese a ideia de uma paz sem vencedores. A ideia aqui, gente, era não
era não humilhar, era não espizinhar sobre o vencido. Porque o Wilson, ele tem esse pensamento, ele identificou os revanchismos presentes ali na Europa. Então, se você humilha, se você culpabiliza o vencido, você dá continuidade a esse sentimento de revanche e de vingança. Então, para evitar isso, ele está pensando numa paz, né? Numa paz eterna. Ele vai se inspirar aí num documento do Kant, né? Um filósofo. E vai ser muito significativo essa proposição dele, onde ele fala que, por exemplo, a Alemanha deve devolver sim Alsácia-Lorena, mas os territórios não devem ser conquistados, divididos pelos vencedores, como vai acontecer segundo o Tratado de Versalhes. Quem propõe a Liga das Nações ou a Assembleia das Nações são esses 14 pontos de Wilson, é um dos pontos. A ideia de uma organização global, né, entre esses vários países, que buscasse a cooperação mundial e a paz. Marcelo, isso parece a ONU? Sim, gente. Isso aqui é o embrião da ONU. Só que isso aqui não vai dar certo, né? Porque se o objetivo era garantir a paz e a cooperação global, teoricamente, se ele tivesse dado certo, não tinha rolado uma segunda guerra. A gente já vai entender a Liga das Nações aqui, mas veja bem, o ponto dela é interessante porque ela quer garantir a paz, ela tem o objetivo de garantir cooperação e está presente aqui nesses 14 pontos. Só que, novamente, né, gente, lembra dos revanchismos, lembra dos nacionalismos exacerbados. O francês, ele quer mostrar, ele quer provar para o alemão que ele é melhor, que ele é superior. Ele quer se libertar daquele sentimento de vingança que ele vem trazendo de 1870 na Guerra Franco-Prussiana. Os ingleses também têm o interesse de mostrar a falência econômica da Alemanha. Geral aqui, gente. Geral saiu prejudicado economicamente. Ninguém saiu bem da guerra, tá? Esquece essa noção. Se você tem essa noção, esquece essa noção. Todo mundo aqui, todos os países europeus saem fragilizados economicamente. Eles vão buscar se reerguer na década de 20. Aí vem a crise de 29, que está associada ao pós-guerra. A gente vai falar dela também. Mas ninguém aqui sai bem. Uma guerra nunca é positiva, né? Em todos os seus aspectos. É por isso que esses países querem mostrar que são vencedores. Senão o que? A gente só perdeu, a gente não vai ganhar nada com isso? Não, a gente tem que ganhar alguma coisa. E por isso os 14 pontos de Wilson, eles não são aceitos por Inglaterra e França, especialmente a França, por tudo aquilo que você já sabe. E é aí que começam os debates, as negociações, para o que vai vir a ser o Tratado de Versalhes, fixado aí, efetivamente assinado, em 1919. Ele vai culpabilizar a Alemanha pela guerra, então vai dizer que a sociedade alemã é responsável pelas perdas econômicas, pelas perdas humanas, pelas mortes, né? Vai se criar um ideário, uma imaginação dentro dos europeus de que tudo isso que aconteceu, todas as mortes, os entes perdidos, tudo isso foi fruto da ação alemã. Nós odiamos os alemães. Os alemães... A ideia é essa. Então tem a ideia de humilhar essa sociedade. Redução do exército e apreensão dos seus navios. Isso é um ponto muito significativo também, tá? Esses navios de guerra militares alemães, eles são apreendidos. Os alemães não podem construir novos navios, novos arsenais bélicos. Isso é algo que Hitler lá na frente vai começar cada vez mais a desrespeitar, mas é um outro momento, só estou dando gancho. A perda de Alsácia-Lorena, aquele território que havia sido conquistado na vitória prussiana sobre a França, agora vai ser devolvido aos franceses. Território, novamente, falo para vocês, rico em minérios. E a criação do corredor polonês. Essa parte que, para gente, uma grande parte da Polônia, que foi cedida em negociação pelos russos, esse território agora ele vai ficar sob a administração dos vencedores de Inglaterra e França.
especialmente porque nessa região existia a cidade de Danzig, né? O porto de Danzig era uma região economicamente muito ativa. Então essa galera está fazendo isso aqui muito pautado no interesse econômico, a gente não pode esquecer disso em nenhum momento, tá? E esses países, eles vão reorganizar o mapa segundo os seus próprios interesses. Eles vão reestruturar essa região dos Balcãs, da própria Alemanha. Eu falei na primeira aula que um dos saldos do pós-Primeira Guerra Mundial é o fim dos 3 impérios. O Império Alemão, né, o Segundo Reich alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, que vai se tornar a República da Turquia. Então, a falência desses impérios, a formação de repúblicas, é um símbolo do pós-guerra também. A República de Weimar, que você estuda, é essa Alemanha, essa República da Alemanha no pós-guerra. Essa República de Weimar, ela vai do pós-Primeira Guerra até a chegada de Hitler ao poder, quando ele declara o Terceiro Império, o Terceiro Reich alemão. Enfim, tá, gente? A ideia aqui, especialmente do Tratado de Versalhes, é culpabilizar a Alemanha como uma forma também de enfraquecê-la e de humilhá-la. Dentro disso, aliás, são 4 dos pontos de Wilson que são aceitos, né? E o mais significativo deles é o que tange a Liga das Nações ou a Assembleia das Nações. A ideia de criar um organismo internacional responsável por garantir a paz e a cooperação. Só que, galera, a Liga das Nações ela já nasce falida. Como é que você vai garantir a paz e a cooperação se você já está culpabilizando um país e um povo pela guerra, impondo pagamento de indenização, né? Não coloquei aqui porque não tem espaço para colocar tudo, mas o pagamento de uma indenização monetária, dinheiro mesmo, aos vencedores, da Alemanha para os vencedores. Então, como é que você vai garantir a paz se você já impõe a culpa sobre alguém? Você continua alimentando o sentimento de vingança e de ódio. Por isso que a gente diz que a Liga das Nações já nasce falida. E é por isso também que no pós-Segunda Guerra há uma preocupação em não culpabilizar um povo. Reconhecer, sim, lá na Segunda Guerra, quais foram os responsáveis pelos campos de concentração, pelas mortes, esses sim, mas não o povo alemão. O povo alemão ele não vai ser culpabilizado pela guerra. Pelo contrário, é preciso desnazificar a Alemanha, é libertar o alemão desse sentimento de medo, culpa, ódio, vingança. É por isso que no pós-Segunda Guerra, a ONU, ela de fato vai levantar a bandeira da cooperação mundial, da paz mundial, porque aprendeu com a primeira. Aprendeu que apontar o dedo e culpar um povo é continuar alimentando ali o sentimento de vingança, tá? Então, galera, eu vou finalizar essa aula aqui para ela não ficar tão extensa também. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de Revolução Russa. Sendo assim, a gente vai retomar alguns pequenos tópicos da Primeira Guerra Mundial e vamos ter oportunidade também de discutir ao vivo aí qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse assunto, tudo bem? Então, continuem estudando, aprofundem esse conteúdo com outras fontes e a gente se vê nas próximas aulas, tudo bem? É isso, o segredo é praticar.